Olá, crianças! Que bom que vocês vieram para o terceiro dia do nosso clube. Que legal que vocês vieram. E olha, hoje apareceram alguns visitantes, né? Que legal. Olha, tem a Ana. Que legal que a Ana veio, não é? Ai, que bom. E nós vamos então cantar uma música também é de boas-vindas. Ontem e antes de ontem nós cantamos uma música de boas-vindas, né? Agora nós vamos cantar uma outra que diz assim, olha: Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças são bem-vindas, tá? Então eu vou tocar aqui, vamos cantar, a tia Ana vai ajudar a fazer os gestos aqui, depois vocês vão fazer juntos, vai ser bem legal, tá? Então é assim, ó. Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças são bem-vindas. Uma, duas, três crianças, quatro, cinco, seis crianças, sete, oito, nove crianças, 10 crianças são bem-vindas. Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças são bem-vindas. 10, 9, 8 crianças, 7, 6, 5 crianças, 4, 3, 2 crianças, uma criança é bem-vinda, uma criança é bem-vinda. Que legal, né? Viu como vocês são bem-vindos aqui, né? Isso significa que a gente está muito feliz que vocês estão participando do nosso clube. Agora nós vamos cantar de novo para vocês cantarem juntos, tá? Então todo mundo prepara os seus dedos aí, né? Pra gente ir contando e vai ficar bem legal. Vamos lá então. Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças são bem-vindas. Uma, duas, três crianças, quatro, cinco, seis crianças, sete, oito, nove crianças, 10 crianças são bem-vindas. Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todas as crianças são bem-vindas. 10, 9, 8 crianças, 7, 6, 5 crianças, 4, 3, 2 crianças, uma criança é bem-vinda, uma criança é bem-vinda. Que legal, e nós estamos tão contentes que vocês vieram, né? E agora nós vamos fazer uma oração, né? Então, nós vamos fechar os olhos, né? Então, para falar com o nosso Deus, tá? Então, um momento de silêncio que todo mundo deve fazer agora, porque nós vamos orar. E nós vamos pedir a tia Ana que faça essa oração para nós. Vamos orar? Vamos orar, crianças. Amado Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer porque nós estamos mais um dia aqui tão especial na sua presença. Nos abençoe, possamos escutar a sua palavra e aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom, né? Mas olha, nós vamos agora cantar a nossa música que nós aprendemos ontem, que diz assim, olha: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Lembra que eu falei que se você já recebeu a Cristo como Salvador, então Jesus já veio morar na sua vida, né? E eu já vi crianças desde o primeiro dia que já receberam a Cristo como Salvador. Isso é muito bom, né? Então nós vamos cantar essa música, né? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui
que nunca ouviram falar de Jesus. A gente tem cantado todos os dias aqui. E então nós vamos cantar de novo essa música, né? Lembra que a gente falou que então as crianças precisam ouvir falar de Jesus, e para isso a gente tem que orar que Deus mande pessoas. Ali está falando, o Senhor manda obreiros. Obreiro quer dizer as pessoas que vão falar de Jesus, né? Em todas as partes do mundo. Então nós precisamos sempre lembrar de pedir a Deus que mande essas pessoas, né? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Muito bem, mas o que será que aconteceu com Samuelito? Gente, olha só, nós vamos ouvir a nossa história agora. Então, o tio Cláudio vem para contar para nós aí o que será que aconteceu com Samuelito. Eu também quero saber o que aconteceu com Samuelito, né? Então é importante a gente saber. Mas tem crianças novas e nós precisamos saber. A gente eu quero que vocês me ajudem para que elas conheçam também a história de Samuelito, ok? Então quem era esse homem que ficava perto do Samuelito? O homem cego, né? O amigo de Samuelito. E o que o Samuelito fazia mesmo? Deixa eu pegar minha caixinha aqui. Ele engraxava sapatos, né? Ele ficava lá na beira do ônibus, engraxata a senhora. Então, para que as pessoas pudessem ficar com os seus sapatos bem limpinhos. E lá ele conheceu uma senhorita e ela contou a história de um livro sem palavras e sem figuras, né? É um livro sem palavras. E ela contou lá em Samuelito, ouvindo a história mais bonita de todo o tempo que ele tinha ouvido, a história do Samuelito. Quando ele chegou em casa, papacita, mamacita e a carmecita estavam esperando para jantarem, né? E aí então ele foi lá para a porta pensar nas coisas do céu, olha só, né? Então tinha um vaso lá que eles botavam todo o dinheirinho, né? Um vaso, como é que era o nome? Vaso de barro da escola. Então naquele dia Samuel tinha ganho dinheirinho lá para colocar no vaso. Mas o que aconteceu aqui? Por que será que a mamãe de Samuel estava tão brava assim? É porque ele e a Carmesita ouviram a história da missionária, né? Então, e no dia seguinte eles estavam todos preocupados porque o papacito não tinha voltado para casa ainda. E a mamacita estava preocupada. Ela disse: eu sinto no meu coração aqui que aconteceu alguma coisa. E quando de repente eles viram lá o vizinho subindo a montanha lá com o burrico, e ele estava lá, e Samuelito saiu correndo, disse: calma, eu vou lá contar para sua mãe. E ele saiu correndo, ficou lá perto da mamacita, e o homem, ele disse que o papacito, ele tinha as cordas dos porcos tinham enrolado nas pernas do papacito e tinham colocado lá na plataforma que leva para o trem, e ele se machucou muito, estava no hospital. O papacito estava no hospital, a mamacita estava tão triste, começou a chorar alto, e a Carmesita chorava alto também, e o Samuelito também chorava, e todo mundo chorava. A Carmesita nem sabia porque estava chorando, mas chorava também, e ficou lá, e o Samuelito foi lá para trás da casa, então, e ele começou a pensar nas coisas de Deus, e ele disse: como seria bom se eu tivesse falado para Papacito, e então Papacito ia poder morar lá no céu, mas ele não tinha coragem, foi covarde. E então Samuel disse dessa forma, e ele, naquela hora, o Espírito Santo lembrou o que ele tinha, que ele também não tinha feito.
E naquele dia, naquele momento, Samuelito entregou a sua vida a Jesus. Olha só, Jesus. Então ele confessou Jesus e pediu para Jesus vir morar, assim como muitas crianças aqui já entregaram sua vida a Jesus. Então Samuelito também nasceu na família de Deus. E ele estava muito desanimado porque o papacito estava no hospital e então iam tirando dinheirinho lá do vaso da escola, de barra da escola, e quase já não tinha mais nada. E a mamãe está preocupada, e Samuelito também. E ele ia lá para a ponte de ônibus para ver se encontrava uma senhorita. Ele ia lá para a montanha pensando em encontrar com a senhorita, mas não conseguia encontrar. E de repente, quando um dia ele viu lá embaixo uma pessoa vindo, quando ele olhou, era missionária, estava indo lá na casa de Samuelito. Mas Samuelito ficou muito preocupado porque os mexicanos não gostam de pessoas estranhas. Eles não são como o pessoal aqui de Pernambuco, né, que recebe todo mundo, a pessoa já entra em casa, já abre a geladeira. Não é assim lá, não. As pessoas não são assim. Eles são mais comedidos, não é desse jeito como aqui em Pernambuco. Então, eles têm um pouco de receio com pessoas diferentes, né? Então eles são bem reservados. E aí então ele estava lá, quando ele percebeu que era a senhorita, que era missionária, ele saiu correndo, foi lá se esconder lá atrás da casa ali onde ele tinha feito oração, e ele ficou lá quietinho. Quando de repente ela chegou, a senhorita chegou lá, buenos dias, e a mamacita falou para ele baixinho, buenos dias, porque eles não gostam muito de pessoas estranhas. E aí então está ali, ele disse, olha, eu soube que seu marido está doente no hospital, se acidentou, e eu vim aqui fazer uma visita para a senhora. E a mamacita mandou ela entrar, e quando Samuelito viu que estava tudo meio calmo, assim, a mamacita não tinha brigado com a missionária, então ele foi lá, e quando ele chegou lá, a missionária estava lá, e ela tinha trazido algumas bolachas, alguns biscoitos, e eles estavam lá comendo os biscoitos, e a mamacita tinha preparado um café, e eles estavam lá, e Samuelito ficou olhando aquela cena, e se aproximou, e a senhorita missionária disse, olha, eu já conheço seu filho e a sua filha, o seu filho eu conheço lá do ponto de ônibus, e também lá das montanhas, e a sua filha, eu contei a história do livro Sem Palavras, Sem Figuras. E a mamacita olhou para Samuelito com uma cara brava, fechada, e ele ficou, mamacita, se a senhora, as coisas que ela falou, ela é uma senhora bondosa, e a senhora ouve o que ela tem para falar. E a senhora missionária disse, olha, se você acha que eu ensinei alguma coisa de mal para os seus filhos, eu posso contar para a senhora. E a senhora me permitiria contar? E ela disse bem baixinho assim, só por educação, né? E aí então ela começou a contar a história mais linda de todo o tempo, que era a história do livro Sem Palavras. E a carmesita sentou, e o Samuelito sentou, se acocorou lá em cima dos calcanhares, ficou lá quietinho, ouvindo a história do livro Sem Palavras, a história mais linda que ele tinha ouvido, e a carmesita olhando a história que ela já tinha ouvido lá nas montanhas, e esse cara lá, e a senhorita mostrou a página dourada, e ele falou, olha, essa página, ela representa sobre Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, e o céu, o lugar onde Deus habita, é perfeito. Lá no céu, as ruas são de ouro, falou desse jeito, e lá no céu, Deus, Ele está lá, é um lugar perfeito, e lá não vai ter tristeza, lá não vai ter doença. E ela falando dessas coisas, mas tem uma coisa que impede da gente morar lá no céu, o nosso pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, falo, e tudo aquilo que eu faço que Deus não gosta. E Deus tem um plano maravilhoso para que nós não sejamos castigados pelo pecado. Jesus veio a esse mundo e morreu numa cruz, e ela contando aquela história, e Samuelito disse, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E ela falava, e a mamacita olhava para Samuelito, olhava para a carmesita, e eles ficavam lá, e ela disse, olha,
agora já está na hora de eu ir embora. Ela falou desse jeito. E ele disse: olha, e eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Samuel disse, e ela perguntou: a senhora me permite fazer uma oração pelo seu marido, para que ele possa melhorar? E ela disse: sim, bem baixinho. Então a senhorita, ela orou, não só por causa do homem doente, do papacito que estava no hospital, mas ela orou para que Deus pudesse salvar aquela família, que pudesse fazer um milagre, que a mamacita pudesse crer em Jesus, que o papacito pudesse receber a Cristo como Salvador, transformar a vida daquela família. E também ela orou pedindo para que Jesus pudesse trazer de volta o papacito para casa. E então ela orou daquele jeito. E quando terminou lá a oração, o Samuel disse: olha, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já recebi Jesus lá atrás na casa, eu recebi a Jesus como Salvador, e agora eu creio em Jesus. A mamacita olhou para ele e ela disse: então, já que você já recebeu o Senhor Jesus, Samuelito, eu quero te dar um presente, eu vou te dar um livro sem palavras, sem figuras. Aí toda vez que a sua mamacita, a sua família quiser ouvir, você pode contar. Samuelito regalou os olhos, ele não podia nem imaginar, nem crer que agora ele ia poder ter um livro sem palavras, sem figuras, aquela história tão maravilhosa. E ele então, ele ficou muito contente, e a senhorita disse: olha, quando você aprender a ler, eu lhe prometo que eu vou lhe enviar uma Bíblia. Olha só, Samuelito não podia nem acreditar no que ele estava ouvindo. E então ela foi saindo, se despediu, apertou a mão e disse: até mais, hasta luego. E então ela foi saindo, foi descendo lá a montanha, e a mamacita, a Carmesita e Samuelito ficaram vendo a missionária ir embora, e eles não podiam nem imaginar que aquela era a última vez que eles iriam ver aquela senhorita, porque ela era uma missionária e ela ia voltar para a cidade do México, e nunca mais eles iam se encontrar. Olha só, crianças, eles não podiam nem imaginar isso. E ela foi descendo, e a Samuelita abanou até ela sumir e não conseguir mais ver a senhorita. E a mamacita lá na porta diz: eu sinto, Samuelito, que aquelas coisas que aquela senhorita falou é verdade, e realmente você tinha razão, ela é uma pessoa muito bondosa. Ela disse desse jeito. E naquele dia a mamacita disse: conta de novo a história. E várias vezes naquele dia Samuelito contou a história do livro sem palavras, sem figuras. E ela disse, a mamacita se ajoelhou e disse: eu quero orar, entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser filho de Deus também. E a Samuelito disse: então nós vamos fazer assim, eu vou fazer como a missionária me ensinou. Aí então eles se ajoelharam, e eles nem perceberam que a Carmesita também se ajoelhou lá. E o Samuelito disse: olha, as palavras daquele livrinho, mãe, estão na Bíblia, e a Bíblia é a verdade. E ela disse: eu sinto no meu coração que aquilo é verdade. Então ele orou pedindo para que Deus, orou para que a mamacita entregasse sua vida a Jesus. E ela confessou Jesus, ela reconheceu que ela fazia coisas erradas, ela creu em Jesus como Salvador, e ela recebeu a Jesus como Salvador. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Jesus já estava respondendo a oração que a missionária tinha feito. Ela tinha orado para que houvesse salvação naquela família. Agora Samuelito já tinha entregue a sua vida a Jesus, a mamacita tinha entregue a sua vida a Jesus, e a Carmesita disse: olha, eu também criei em Jesus como meu Salvador. Ela falou desse jeito. Então olha, naquela família 3 milagres aconteceram. Eles creram em Jesus como Salvador. E alguns dias se passaram, e eles então oravam para que Deus pudesse trazer o papacito de volta para casa. E então, um certo dia, eles viram lá no vale,
embaixo da montanha, eles viram a ambulância chegando, e os vizinhos lá, todo mundo preocupado, porque a ambulância não podia chegar até lá na casa, lá em cima da montanha. E então eles imaginam o que vão fazer, e eles improvisaram pegaram lençóis na casa de Samuelito, improvisaram uma maca com os paus, e os homens lá, os vizinhos, foram levando o papacito para casa. E a mamacita preparou lá a esteira no chão, botou umas cobertas em cima lá, os cobertores, para ficar mais confortável, e os vizinhos colocaram lá o papacito. E o papacito disse: e a mamacita, meu marido, você está melhor, não sei o quê. E ele ficou falando, e de repente o papacito olhou para Samuelito, chamou o Samuelito para perto dele e disse: olha, meu filho, ainda tem dinheiro no vaso da escola? Diz: calma, papacito, calma, vamos dar um jeito, não tem quase nada, mas você não vai poder mais ir para a escola, Samuelito, você está ficando muito velho. E o papacito disse: calma, papacito, que eu tenho uma coisa para contar para o senhor. O que será que Samuelito tinha para contar? E a mamacita disse assim: o que você tem para contar para o papacito? Não tem nada para contar para o papacito. Disse: temos sim, mamacita. O que será que ele queria contar para o papacito? Amanhã nós vamos vir no clube, você pode convidar outras pessoas para vir aqui, e aí nós vamos ficar sabendo o que é que Samuelito tem para contar para o papacito. Você vem? Eu venho. Vocês vêm também? Cada um? Isso, então todo mundo. E aí você pode convidar outras pessoas, outros amiguinhos para vir aqui para ouvir a história do Samuelito. Que história linda, né, crianças? O que será que vai acontecer com o Samuelito ainda? Eu vou tirar a caixinha do Samuelito aqui, tá? Muito bem. Então, crianças, nós já cantamos, já oramos, já escutamos essa história tão linda, e na próxima aula teremos a continuidade dela, hein? Prestem bem todos vocês. Que bom que nós estamos aqui, né? Nesse dia tão maravilhoso. Crianças, eu quero que vocês agora pensem algo que pode ter acontecido na sua casa, um problema, algo que você fez de errado. Não precisa falar, só pensar, ó. Vocês já pensaram se você fez alguma coisa e que você sabe que o seu pai ou sua mãe iria te castigar? Você receberia um castigo? Pensaram? Eu também já pensei aqui quando eu era criança. Eu fiz muitas coisas erradas. E sabe, criança, agora eu quero que vocês se imaginem, se você fez isso e o seu irmão ou alguém assumisse essa culpa, assumisse no seu lugar o castigo, você ia ficar bem surpreso. Eu ficaria. Mas sabe que na Bíblia, na palavra de Deus, fala de uma pessoa que fez isso, que assumiu a culpa no meu e no seu lugar. É Jesus. Crianças, a Bíblia, ela é 100% verdade e ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Aqui na Bíblia, ela é dividida em capítulos e versículos, e tem os livros. O nosso versículo de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4. Lembrem, aqui é o número do capítulo, os números menores são dos versículos, e aqui está o nome do livro. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, eu vou ler aqui na Bíblia para vocês, tá bom? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que linda palavra! Agora a tia Céia trouxe aqui, visual para vocês observarem, e eu vou ler de novo aqui no visual. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, crianças.
Cristo é o Filho perfeito de Deus e Ele morreu pelos nossos pecados, pelo meu e o seu pecado. E fala que é segundo as Escrituras. O que são as Escrituras? É a Bíblia, a palavra de Deus está aqui. A Bíblia, como eu já disse, é verdadeira. E continua, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Que foi sepultado. O que foi sepultado? Eles colocaram Jesus, quando ele morreu, em um túmulo. Mas ele ressuscitou. O que é ressuscitar? Ele viveu novamente. Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, ele vive, segundo as Escrituras. Eu esqueci de falar, ó. E foi ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. A Bíblia, ela é verdadeira. Foram 40 homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrevê-la. Vocês já pensaram se vocês se unissem com vários colegas e começassem a escrever um livro? Será que sairia igual a Bíblia? Não, não sairia, porque ela é a palavra de Deus. E tudo que está na Bíblia é verdadeiro e não se contradiz. Então nós podemos crer e acreditar que isso é verdade. E está em 1 Coríntios 15, 3, 4. Criança, você que já aceitou Jesus, você tenha certeza que Deus, ele é tão maravilhoso que ele enviou Jesus para que você fosse salvo, para perdoar os seus pecados. E você, criança, que não conhece Jesus, aqui está a verdade da Bíblia, que Jesus, ele morreu para que nós possamos ser salvos. E você pode fazer isso hoje, você pode crer em Jesus, acreditar em Jesus, que ele morreu e ele ressuscitou e ele vive. E a sua vida vai ficar muito mais feliz, muito mais alegre, porque tem uma transformação de dentro para fora. Amém? Então nós vamos repetir agora o nosso versículo. Eu vou ensinar para vocês alguns gestos, mas sempre quando a gente vai falar o versículo, primeiro a gente fala a referência, que é o lugar que está. Lembra que eu falei? Ó, o livro, o capítulo, e aqui no caso ó, tem 2 versículos. Então nós vamos começar pela referência, nós vamos ler uma vez, depois nós iremos fazer os gestos, combinado? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. A próxima vez a gente fala sem versículo, tá, crianças? Então vamos lá? Agora eu vou mostrar os gestos, tá certo? Nós vamos fazer assim, segura o aqui, certo? Vamos fazer. Ó, Cristo morreu, nós vamos fazer com os dedos assim, ó, para representar a cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado. Ó, segundo as Escrituras, nós vamos fazer assim, ó, tá? Que foi sepultado, nós vamos como se estivesse colocando Jesus, mas ele ressuscitou, nós vamos erguer assim, ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós não podemos esquecer, que nem a tia esqueceu, né? Então vamos lá? Aprenderam? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 3, 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. Muito bem, crianças. Vamos repetir novamente agora só as meninas fazendo gestos, combinado? Então vamos lá, as meninas. 1 Coríntios 15, 3, 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. Agora só os meninos vão repetir. Tá? 1 Coríntios 15, 3, 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4.
Muito bem, crianças, aprendendo gestos? Muito bem, que lindo, não é verdade? Então Jesus ele morreu por cada um de nós. E eu trouxe aqui, ó, deixa eu pegar aqui que eu esqueci de colocar. O que será que é isso? Vocês querem? Não, mas é só uma embalagem, tá certo? Então é um presente. Quem que gosta de ganhar presente? Eu gosto. É muito bom, não é verdade? Então, crianças, e vocês já esperaram ganhar muito alguma coisa no presente? Eu já. Quando eu era criança, eu queria ganhar, sabe o quê? Um quebra-cabeça. Eu vi na loja aquele quebra-cabeça e pedi para minha mãe, mas ela sabe o que era? Era no mês de janeiro, logo depois do Natal. E ela falou, não, agora você vai ganhar só no seu aniversário. E sabe quando que é o meu aniversário? Em julho. Aí eu vou ter que esperar até julho. Ela falou, sim. Aí eu fiquei ansiosa, eu queria muito aquele quebra-cabeça, tudo eu via quebra-cabeça. E eu falava, mãe, chegou na Páscoa, eu queria ganhar o quebra-cabeça. Ela, não, no seu aniversário. A gente fica querendo muito uma coisa, fica esperando algo. Mas quando chegou em julho, no meu aniversário, o que eu ganhei? Isso mesmo, quebra-cabeça. Fiquei muito feliz. Ai, que alegria para montar aquele quebra-cabeça. E é assim que acontece. Na verdade, quando a gente quer muito uma coisa, parece que o tempo não passa. Mas vocês sabem que Deus, Ele prometeu algo e as pessoas estavam querendo muito aquilo. Na Bíblia, como eu já falei, tem o Antigo e o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, os descendentes de Abraão, os israelitas, estavam esperando a promessa que Deus havia falado para eles. Eles estavam esperando assim, ansiosos, eles queriam que aquilo acontecesse, porque eles queriam saber quem seria o Salvador, porque Deus tinha prometido esse Salvador. Vocês viram aqui, ó, no nosso livro Sem Palavras, na cor dourada, sobre Deus e sobre o céu. E na cor preta, vocês ouviram e aprenderam sobre o pecado, que Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo. E o mundo ficou em trevas. Quem pode me falar como que aconteceu isso? Muito bem, vocês estão, 10, vocês estão sabendo de todas as histórias, muito bem, estão sabendo. Isso mesmo. Então, crianças, a escuridão do pecado nos afasta de Deus. E para que a gente possa se voltar a Deus, como eu já falei, Deus fez uma promessa que enviaria o Salvador. E os israelitas queriam muito saber quando que ia acontecer isso. Você também quer saber? Como será que ia acontecer? Quando que ia acontecer? Mas Deus sabe de todas as coisas, na verdade. Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tanto que os israelitas, as pessoas estavam ali esperando, queriam saber quando que ia vir, quando que ia acontecer. Tinha algumas pessoas que achavam que será mesmo que o Deus que Ele tinha prometido ia acontecer. Mas Deus, Ele não é homem que minta, o que Ele promete, Ele cumpre. E vamos ouvir bem certinho como que isso aconteceu. Prestem muita atenção agora, hein? A gente entender e aprender. Passaram vários anos, as pessoas estavam esperando, foi passando, mas no tempo determinado de Deus, no plano perfeito de Deus, lá em Nazaré havia uma moça chamada Maria. Maria, ela era uma moça muito querida e ela era muito temente a Deus. E ela sabia que viria um Salvador, ela conhecia o que estavam falando, as pessoas passavam de pais para filhos, as gerações, tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel. E ela, os israelitas, e ela sabia. E olha só o que apareceu para Maria, um anjo, o anjo Gabriel. E ele veio falar para Maria que ela seria a mãe do Salvador, do Filho de Deus, e que era para ela colocar o nome de Jesus. Olha só, crianças, que coisa maravilhosa, que privilégio. Maria seria a mãe do Salvador. Maria do coração. E Maria, ela era noiva de um rapaz chamado José. O anjo também falou com José. Ele disse que Maria seria a mãe do Filho perfeito de Deus, que
ela seria a mãe do Salvador e que era para eles colocarem o nome de Jesus. Crianças, Maria, José e todo o povo precisavam do Salvador porque eles eram pecadores. Eles eram pecadores, eles viviam o pecado, assim como eu e como você. Nós somos pecadores. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa do pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus, que Deus não gosta. Quando eu falo uma mentira, quando eu não compartilho algo, quando eu desobedeço meu pai e minha mãe. Então, isso é um pecado. E o pecado ele merece um castigo. Porque olha só o que fala aqui na Bíblia em Romanos 3:10. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Não há justo nenhum sequer. Não tem. O que é o justo? É quem não tem pecado. Todos nós somos pecadores. Eu e você temos pecado. Assim como Maria, como José e o povo de Israel, eles eram pecadores. E Maria, ela e José, eles estavam esperando Jesus. Aí Maria ficou com aquela barriga, com aquele bebezinho ali dentro. Mas o que naquela época eles precisavam sair da cidade deles e ir para outra cidade para contar quantas pessoas tinham na cidade no censo. Então eles foram para Belém, uma outra cidade. E ali já estava falando, que na Bíblia fala, que os profetas falavam que o Salvador viria de Belém. Estava se cumprindo o plano perfeito de Deus. Já estava tudo planejado por Deus, porque a gente pode pensar, Maria grávida, fazer uma viagem longa. Ah, crianças, mas Deus ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de cada detalhe. Eles foram até Belém. Quando chegou lá, não tinha um lugar assim para ficar, porque tinha muita gente nos hotéis, nas hospedarias. Então eles foram para um lugar, uma estrebaria onde ficavam os animais. Chegando lá, Maria, onde teve o seu neném, que era Jesus. Ela embrulhou ele nos panos que ela trouxe e colocou ele numa manjedoura. Colocou ali e ficaram ali. E deixa eu perguntar para vocês, quem que vocês acham que foram as primeiras pessoas que foram ver Jesus? Sem ser Maria e José. Sabe quem? Os pastores de ovelhas. Eles estavam ali pastoreando suas ovelhas. E sabe o que aconteceu? De repente apareceu um anjo, uma luz muito forte, e eles ficaram até meio com medo. E o anjo veio trazer uma boa notícia, as boas novas, e veio falar para aqueles pastores que o Salvador havia nascido, o Salvador havia chegado. Aqueles pastores ficaram ali. Vamos fazer como se nós fôssemos os pastores? Fiquem em pé. Isso, podem ficar em pé. Vocês vão pegar como se fosse um cajado e vão fazer assim, ó, como se nós estivéssemos pastoreando aquelas ovelhas. Agora nós vimos o quê? Um anjo, aquele anjo brilhante, e nós ficamos todos assim, ó, isso, faz assim, isso, agora podem sentar. E o anjo falou que era para eles procurarem Jesus. Crianças, depois que o anjo foi embora, depois que um dos pastores estavam ali, depois que ele terminou de falar, apareceu milhares de anjos louvando a Deus. Vocês já imaginaram que coisa mais linda? Que amor tão grande de Deus por nós. Ele nos ama. Deus, ele mesmo com o pecado daqueles pastores, mesmo com o pecado do mundo, a escuridão do mundo, Deus nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira e Ele fez aquilo que Ele tinha prometido, porque Deus é Criador, Deus é Santo, Deus é maravilhoso. E Ele, com esse amor tão grande, porque na Bíblia fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele tem esse grande amor por nós. E assim, aqueles pastores, eles foram procurar onde estava Jesus. E eles foram até lá na estrebaria e acharam o menino Jesus na manjedoura. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já imaginaram a gente chegando assim, ó, e vendo Jesus naquele lugar
lugar assim tão simples, com seu pai e com sua mãe. E eles ficaram ali, louvaram a Deus e agradeceram a Deus. E depois eles foram embora. Jesus, ele foi crescendo, ele foi criança igual vocês, e ele se tornou adulto. E Jesus, ele falava do amor de Deus para as pessoas, e ele fez vários milagres, ele falava em parábolas, ele falava com as pessoas, ele cuidava das pessoas, ele curou os leprosos, ele era amigo das pessoas, ele abençoou as crianças, ele multiplicou pães e peixes, e ele estava ali sempre disposto a ajudar a todos. E Jesus, com esse amor tão grande, ele cuidava das pessoas. Mas no meio daquelas pessoas haviam alguns que não acreditavam em Jesus e não queriam. Eles não queriam que Jesus falasse daquela forma. E Jesus falava que ele era Deus, o Filho perfeito de Deus. Mas eles não queriam. E eles queriam que Jesus fosse preso, que ele fosse morto. Eles queriam matar Jesus. E como Jesus ia falando, eles falaram com o governador romano e eles prenderam Jesus. Eles colocaram, crianças, uma coroa de espinho em Jesus. Jesus derramou o sangue dele. Já pensou colocando aquela coroa de espinho aí, bater em Jesus, zombaram de Jesus. E olha só, eles colocaram Jesus em uma cruz. Eles colocaram Jesus numa cruz, colocaram os pregos nas mãos, nos pés, e colocaram Jesus no meio de dois criminosos. E as pessoas ficavam cuspindo nele, zombando dele, tiraram sorte na túnica. Jesus, com o seu amor, ele olhou para aquelas pessoas e falou para Deus: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Olha que compaixão que Jesus teve, mesmo sofrendo tudo aquilo, que ele apanhou, ele foi zombado. Tinha algumas pessoas que estavam sempre com Jesus, sua mãe, seus discípulos, estavam muito tristes, porque tudo aquilo estava acontecendo. Estava se cumprindo tudo aquilo que Deus tinha planejado. E Jesus, ele estava ali, ele não merecia estar naquele momento. Aqueles criminosos até mereciam um castigo por terem feito tantas coisas erradas, mas Jesus não. E eles também estavam sofrendo. Eles sofreram durante 6 horas. Então Jesus, ele olhou para o céu e falou: está consumado. E Jesus morreu. Ele derramou o sangue dele e morreu, crianças. Quando ele fala que está consumado, é porque está acabado. E está acabado porque está se cumprindo a promessa de Deus, que Deus fez lá, como eu falei no Antigo Testamento. Está consumado porque o plano perfeito de Deus estava sendo cumprido. Estava ali naquela cruz o plano perfeito de Deus. E Jesus, ele derramou o seu sangue, porque na Bíblia, em Hebreus, fala, eu vou ler aqui para vocês, deixa eu pegar aqui ó, na minha Bíblia, fala assim, ó: e sem derramamento de sangue não haveria remissão, sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Então, crianças, Jesus, ele derramou o sangue dele naquela cruz, ele pagou o castigo que era para mim e para você, e que era para aquelas pessoas. Todo o seu pecado, o pecado do mundo inteiro, foi sobre Jesus. E é a nossa página vermelha do livro Sem Palavras. Por isso que ela é vermelha, para nos lembrar do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Ele derramou o seu sangue e ele fez isso, ó, voluntariamente. Ele fez isso por mim e por você e pelas pessoas, pelo amor que ele tem por nós. Ele derramou o sangue, como eu já falei, para que houvesse salvação e os nossos pecados fossem perdoados. Então essa é a nossa página vermelha. E Jesus fez isso com muito amor, porque ele pagou o preço, ele pagou o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Então depois, os amigos de Jesus, teve um amigo dele que pediu licença para tirar o corpo de Jesus da cruz. Eles colocaram em volta de faixas o corpo de Jesus e levaram até um túmulo que é feito de pedra, e colocaram uma pedra bem grande assim, ó, para fechar o túmulo, e colocaram ele lá dentro. E ali ficou. Passaram-se 3 dias e as mulheres, as discípulas de Jesus que estavam ali,
foram até o túmulo para colocar. Naquela época eles colocavam aromas, perfumes no meio das faixas assim, do tecido que envolvia os panos, né, das pessoas que estavam mortas. Então elas foram até lá. Quando elas chegaram lá, crianças, a pedra tinha sido removida, estava aberta e Jesus não estava lá. E elas ficaram muito surpresas. O que tinha acontecido? Cadê Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Aí uma saiu correndo para avisar os discípulos e apareceu um anjo. Lembra do anjo brilhante? Cheio de luz. E ele veio e falou para elas, para que elas ficassem ali, porque Jesus estava vivo, crianças. Olha que notícia maravilhosa. Jesus não estava mais morto, Jesus ressuscitou. E aquelas mulheres ficaram surpresas, você também não ficaria? Jesus não está morto, ele ressuscitou, ele vive. Vamos falar comigo? Jesus vive. De novo, bem forte. Jesus vive. Que notícia maravilhosa. Jesus ressuscitou, ele vive, ele não está mais morto. E o anjo falou para aquelas mulheres, crianças, assim como falou no nosso versículo, fala da ressurreição de Jesus. Eu não vou ficar aqui na Bíblia, mas vocês já sabem, vamos falar novamente? 1 Coríntios 15, 3, 4. Vamos fazer os gestos, ó? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. Olha que verdade, olha que notícia maravilhosa. Jesus vive, ele ressuscitou. É o plano de Deus para nós, para mim e para você. A ressurreição de Jesus. Ele vive. Que boa notícia. Essa notícia é para mim e para você também. Assim como aquelas mulheres receberam aquela notícia e ficaram ao mesmo tempo surpresas, alegres, mas ao mesmo tempo, o que elas iriam fazer? Elas foram falar para os discípulos, e quando chegou lá, os discípulos não estavam acreditando, e João e Pedro correram para o túmulo, chegaram lá, também estava vazio, né? Não tinha mais nada, e eles ficaram assim: será que aconteceu isso mesmo? Será que Jesus ressuscitou? Será que ele vive? E eles ainda tinham dúvidas. Mas eu e você não temos mais essa dúvida. Eu e você sabemos da verdade. Nós cremos em Jesus. Você, criança, que já crê em Jesus, que você tem Jesus no seu coração, que você já falou, que você já acreditou e que você sabe que seus pecados são perdoados, nós temos que ter o nosso coração agradecido. Por quê? Porque Jesus veio para nos salvar. A promessa de Deus foi cumprida. Você pode agradecer e dar graças a Deus porque ele veio. Agora nós vamos repetir, ó. Graças a Deus porque ele veio. Jesus veio. Vamos falar novamente? Graças a Deus porque Jesus veio. Então você comece sempre com uma oração e agradecendo a Deus porque ele veio, porque ele mandou Jesus para nos salvar. Crianças, os discípulos, eles não tinham muita certeza assim como nós temos hoje, mas Jesus ia provar para eles. Ele provaria, Jesus ressurreto, ia provar para aqueles discípulos que aquilo era verdade, a verdade que está na Bíblia. Então, criança, você que escutou essa história tão linda que está na Bíblia, que é verdadeira, que é da página vermelha, que nós aprendemos hoje do nosso livro Sem Palavras, que é o sangue de Jesus. Olha só, você pode pensar ali, ó, a gente lembra da cruz, ela representa a morte de Jesus, mas ele não está mais lá, ele está vivo, ele ressuscitou. Então você, criança, que hoje está aqui junto conosco nesse clube, você que quer acreditar, você pode crer em Jesus, que você terá a vida eterna, você vai morar para sempre com Jesus no céu. Você tem a sua vida transformada, você pode se tornar uma criança muito abençoada, você pode se tornar filho de Deus,
Você pode fazer isso hoje. Olha o que fala aqui na palavra de Deus, em João, deixa eu pegar aqui, ó. Fala assim, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu vou repetir. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, que Ele morreu, que Ele derramou o seu sangue, você tem a vida eterna. E você tem a salvação. Então eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos, abaixar a cabeça, colocar a mão no seu coração. E você vai pensar assim como essas crianças que eu mostrei para vocês estão pensando na cruz. Então pensar em tudo que a gente falou hoje. Você vai pensar na página amarela que Deus é Criador. Você vai pensar sobre o pecado, que é tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Você vai pensar na página vermelha que Jesus derramou o sangue dele para perdoar o meu e o seu pecado. E que Ele é o Salvador do mundo, Ele é o nosso Salvador. E que Ele ressuscitou. E se você quiser fazer isso hoje, crer em Jesus, você vai ficar em pé, não precisa abrir os olhos não precisa ficar olhando, fique em pé, eu já estou vendo. Agora estão aí agora vocês podem sentar, pode abrir os olhos. E depois, aquelas crianças que ficaram em pé, nós vamos conversar e vou mostrar na Bíblia como você crê e como você pode ter a vida eterna. Amém, crianças? Muito bem, que coisa maravilhosa, não é verdade? Agora nós vamos cantar, né, Céia? Que legal, né? Olha, este é o plano especial de Deus, né? Que é o nosso tema aqui, né? Jesus ter vindo para morrer lá na cruz por causa do nosso pecado, né? E Ele morreu e Ele ressuscitou, conforme nós ouvimos a tia Ana contar aqui. Mas nós temos uma música que diz assim, olha, justamente isso que foi contado na história, que diz assim, olha, um dia lá na cruz por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Então é assim. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou. E agora então nós vamos ter a nossa entrega de lembretes, né? E nós vamos encerrar então o nosso programa desse dia, né? Mas lembrando a vocês que amanhã continua, né? Então tem mais 2 dias ainda de clube. Então, olha, vocês têm um encontro conosco aqui às 2 horas da tarde. Para nós continuarmos o nosso clube, tá? Quem vem então no próximo da manhã, que vem para ouvir a história do Samuelito, é outra história? Ah, que legal, né? Olha, então nós vamos esperar vocês, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. Nós vamos orar então, encerrando, e depois lá na porta tem a Raquel, né, que vai entregar ali os lembretes para você levar para casa. Você vai levar os lembretes para casa para você memorizar o versículo. Olha, o versículo de ontem era curto, o primeiro foi bem grande e esse outro de hoje também é grande. Então tem que memorizar bastante, tá? Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por esse plano especial do Senhor para nós, porque através de Jesus nós podemos ser salvos do nosso pecado. E podemos ter a esperança de morar um dia contigo no céu. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor por nós. E queremos agradecer por esse tempo que passamos aqui. Que o Senhor possa
fazer com essas verdades fiquem no nosso coração. E nós te agradecemos muito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, então até amanhã. Tchau, criança. Olá, querido aluno. Então hoje foi o terceiro dia, então a página vermelha do livro. Assim como nós estamos dando orientação cada dia, então você vai fazer a decoração de acordo com a página. Então hoje seria o vermelho, então as coisas vermelhas, balões vermelhos, toalha vermelha, a tia Zé estava vestida com um avental vermelho. Então eu poderia estar com vermelho, mas não tenho nada vermelho, então fica mais difícil, né? Então, mas poderia ter, né? Se você tem uma camiseta ou alguma coisa vermelha, calça, né? Venha de vermelho para facilitar a questão da compreensão da criança. Algumas ideias de concurso. Então a tia Zé tinha colocado no programa, então fazer as perguntas dentro do balão. Então o balão em criança tem um chamativo, um imã todo especial. Então é importante você sempre nas suas aulas você tenha balões. Então, porque se sobrar tempo, você usa uma brincadeira de balão. Por exemplo, uma brincadeira típica, gostosa, e todo mundo gosta de brincar, é de fazer o concurso de estourar balão. Então você chama 3 crianças do grupo Samuelito, chama 3 crianças do grupo Livro Sem Palavras, e aí então você coloca os balões. Você pode colocar as perguntas dentro. Então as crianças, as 3 com perguntas, 3 para cada grupo. Então você alterna das perguntas do Samuelito e também alterna com as perguntas do Livro Sem Palavras. Voltando a dizer que tanto no Livro Sem Palavras como no Milagre de Samuelito tem as perguntas para revisão em todos os capítulos. Então você pode fazer. Aqui tem as perguntas do Samuelito, e no Livro Sem Palavras também vai ter sugestões, além das perguntas, vão ter algumas dicas de concurso que você possa fazer. Então em todas as lições, então você vai ter esses concursos aqui, ó. Atividade de aprendizagem está aqui. Então perguntas para revisão para os pré-escolares, inclusive tem essa possibilidade. Então tem perguntas para os pré-escolares e tem pergunta também para os juniores. Então sempre o material tem essas perguntas e dicas de concurso que você possa fazer. Aqui no caso dessa aqui é o jogo da velha. No caso dessa lição, ela dá a sugestão do jogo da velha. Então, mas nós estamos lhe dando a sugestão de colocar as perguntas no balão. Você pode fazer diferente. Você pode utilizar o vaso de barro da escola. E aqui tem moeda mesmo, olha. Mas as moedas pode ser mais do que só moedas. Você pode colocar o número da pergunta na moeda. Aí você pode ter, as crianças vêm aqui não vai dar para botar a mão, mas você pode ter um outro vaso que dê para a criança botar a mão e pegar uma moeda com a pergunta. Olha só, então usando sempre os elementos da história para utilizar no concurso. Então esse aqui eu inventei agora. Mas você pode ter outras ideias para fazer. Você pode esconder o chapéu de Samuelito dentro do pátio da sua, você chama de terraço, né? O pátio é terraço? Então no terraço você pode esconder o chapéu de Samuelito. Você pode esconder um objeto que lembra
a história. Por exemplo, hoje falar sobre o sangue de Jesus, cruz. Aí você pode fazer uma cruz de madeira ou uma cruz. Eu vi uma cruz perdida aqui, mas não tem problema. A tia tinha uma cruz aqui. Pode aí, olha lá, dá para mim aí. Então você pode esconder a cruz. Olha aí. Então você pode esconder a cruz em alguma parte, debaixo da mesa, sei lá, debaixo do prato da gelatina, né? Então, o vermelho. Então você pode colocar em algum lugar para que as crianças possam descobrir, dar 50 pontos para o time encontrar a cruz. Então são coisas, atividades que você pode fazer. Você pode fazer atividades com perguntas e você pode fazer atividades recreativas, lúdicas mesmo, né? Então, mas sempre com objetos ou lembrando o dia vermelho, dia da cruz. Então é tudo relacionado à cruz, ao vermelho. Então tudo sugerindo isso. Ontem falamos da questão de você poder usar a gelatina. Você pode fazer as gelatinas, copinhos com gelatina, melancia, outras coisas que você pode. Que mais dá para fazer de vermelho? Picolé. Interessante, tinha dado para falar pirulito também. São coisas que você pode fazer tudo vermelho nesse dia, ok? Então, que bom que você ouviu e está nos vendo. E aí então nós vamos fazer um belíssimo clube de 5 dias. As crianças estão aí. Eu sei que as crianças não têm muita pânico em relação à pandemia, e nós vamos com coragem, vamos fazer aí intrepidez, fazer o clube e alcançar crianças para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe os queridos.